Yeah, I've had so many highs, and I've had so many lows. Swear I'm always trying to find my way home. Oi, gente. Por aqui a semana começou com missão de irmã mais velha. Oi, gente. Aqui pra mim é... Deixa eu ver que horas são. São 8 horas da terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro de 2026. Essa semana, eu procrastinei um pouquinho começar a gravar de fato. Eu gravei alguns takes soltos nos últimos dias, mas eu procrastinei começar a gravar o vlog da terceira semana, porque depois que eu entreguei o meu TCC na sexta-feira, assim, o resto da sexta-feira e o sábado eu só descansei, assim, de dormir mesmo, de só assistir série, só ficar lendo. E também eu aproveitei para relaxar, estou muito feliz de ter entregado, mas esse momento de estar terminando a faculdade, de estar concluindo a última atividade da faculdade, que é o TCC, despertou várias ansiedades, várias questões, porque... Ai, gente, eu me sinto numa fase que eu apelidei carinhosamente de fase de limbo, que tipo, eu estou não estou cursando de fato, porque está acabando, mas também não estou formada. E não estou formada e vou demorar a estar empregada. E tem aquela pergunta do e o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer agora? Então, eu tô com muitas questões borbulhando na cabeça sobre quais os próximos passos, o que fazer com relação à minha carreira, o que fazer em relação à minha profissão. Estou elaborando muitas coisas ainda, e aí eu confesso que também essa bagunça mental fez com que eu enrolasse um pouco para começar o vlog, porque eu sempre busco ter conversas muito sinceras com vocês. Eu nunca vim pra cá, pelo menos não conscientemente, vindo gravar algo artificial, tipo, fingir que tá tudo organizado, fingir que tá tudo certo, dar receita de bolo pra vida de vocês, como se na minha tivesse tudo perfeito. Jamais, assim. Eu quero mesmo que os vlogs, o canal, os meus conteúdos, eles sejam também um exercício de criatividade e um exercício de autenticidade. Só que a autenticidade, por mais que a gente fale no sentido de originalidade, de ser criativo, a autenticidade ela não é sempre divertida, ela não é sempre confortável. Porque nem sempre ser o que a gente é, ou estar sendo o que a gente está sendo, viver as fases que a gente está vivendo, é confortável. E no momento, eu estou numa fase, em alguns aspectos da minha vida, de bastante desconforto. Considerando que eu sou uma tendência a ser ansiosa, que eu gosto de ter um controle do que vai acontecer, eu tô num momento que eu não tenho como ter controle. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou bolar os meus planos, mas eu não tenho garantia de que eles vão dar certo. E eu tô tendo que sustentar isso. E encarar isso. E fazer escolhas importantes. Então, no momento, ser eu não está muito confortável. Vou confessar pra vocês. Mas eu também criei esse canal porque eu queria compartilhar esse processo. Eu queria documentar esse processo. E é até uma reflexão que eu vi num vídeo de uma outra youtuber aqui, e se eu não me engano o nome dela é Rebeca, chegou especificamente esse vídeo dela pra mim, e eu vou até agora começar a acompanhar os vídeos dela, porque eu gostei muito do jeito dela de falar. Que ela tava comentando uma reflexão que ela teve com outra youtuber,
E, gente, assim, um parênteses rápido. Agora que eu tô começando a consumir mais vlogs e eu tô tentando consumir conteúdos parecidos com o tipo de conteúdo que eu tô tentando trazer pra cá, eu tô gostando muito. Assim, tô um pouquinho obcecada por descobrir novos vlogs e descobrir novas histórias e novas pessoas compartilhando seus processos. Porque tem pessoas que eu não me identifico muito, o que é completamente normal. Até porque na vida a gente não gosta de todo mundo, não se identifica com todo mundo. Mas eu tô gostando muito de ver outras pessoas documentando seus processos. E aí ela falava justamente isso, que era, apesar da gente ter uma pressão para criar conteúdo, quando a gente se propõe a fazer esse tipo de conteúdo que eu tô falando aqui, que é de vlog, de vida, de dia a dia, mesmo que ele seja reflexivo, mesmo que ele seja pensado, ele tem muito a ver com documentar processos, para que eu possa observar o meu próprio processo e vocês também. Então, e eu percebi que eu tô gostando de documentar o meu processo, de trazer essas reflexões para cá, de compartilhar tudo isso. Então, aos poucos, eu vou compartilhar também esse lado desconfortável do processo. Até porque eu imagino que possam ter outras pessoas aí me assistindo que também estão terminando cursos de graduação e estão pensando no que vão fazer. Ou pessoas que estão mudando de carreira, tentando mudar de profissão, iniciando uma coisa nova, também se vendo num limbo. E que pode ser que elas se identifiquem ou simplesmente alguma coisa que faça sentido para você. Mas basicamente é isso. Estou elaborando várias coisas, estou elaborando o que fazer agora, no que colocar a minha energia ou não, o que priorizar ou não, o que eu quero fazer versus o que talvez eu não queira tanto, mas eu preciso fazer, se eu quiser de repente ter um salário rápido. Porque tem essas questões, gente, tem. Infelizmente, pra quem chegou agora, eu sou a Rívia e eu sou estudante de psicologia. E eu tô terminando a graduação de psicologia e, por exemplo, as vagas que mais tem na minha área, na iniciativa privada, são áreas com as quais eu não quero atuar. Então, ou eu teria que ceder e me preparar para ter esse tipo de vaga, ou eu tenho que elaborar um plano em que eu não precise desse tipo de vaga. Por exemplo, planejar para abrir a minha clínica e atender online. Mas, gente, nenhum plano é a prova de falhas. E acreditem, a minha mente perfeccionista caótica, ela tenta. Ela cria inúmeras possibilidades, ela avalia inúmeras variáveis. Então acreditem, eu tento criar planos à prova de falhas. Mas infelizmente eu não sou um computador, nem a inteligência artificial está conseguindo ainda, né, analisar todas as variáveis possíveis ao mesmo tempo, então não é possível. Infelizmente temos limitações, né? E acreditem, eu tento. Então, eu também estou passando por esse processo de lidar com o desconforto, de tomar essas decisões, de escolher qual vai ser o meu plano, no que eu vou investir minha energia, no que eu vou planejar para minha carreira, quais são os próximos passos. E também o desconforto de não saber exatamente se vai funcionar, quanto tempo vai levar, né? Porque às vezes demora. Eu quero muito ter a minha independência financeira o quanto antes. Quero ter a minha própria fonte de renda. Que por enquanto eu tenho uma renda extra aqui ali, eu tive bolsa e estágio ao longo da graduação, mas eu dependo financeiramente dos meus pais e o meu namorado também, hoje em dia, compartilha muitos no sentido de que eu tenho certos confortos porque ele já trabalha. Mas eu quero muito ter essa independência financeira e eu também tenho que lidar com o desconforto de que ela não vai vir para ontem, porque apesar de eu estar terminando a graduação, eu pelo menos não tenho uma vaga de emprego de imediato me esperando. Eu não sou herdeira, eu não sou filha de ninguém que tem empresa, então eu vou ter que construir a minha própria carreira, né, como uma filha da classe média. Então estamos nesse momento de elaboração. Ai, escorregou o celular.
Estamos nesse momento de limbo e eu também não vou entrar em tantos, apesar de que eu já falei bastante, que eu fui muito sincera aqui com vocês, já entrei em detalhes até mais do que eu tinha previsto antes de ligar a câmera. Mas eu também vou ter a minha sessão de psicoterapia amanhã e eu quero trazer essas questões e vou tirar um tempo para elaborar tudo isso. Uma coisa que tem genuinamente me ajudado muito é a escrita. Desde que eu retomei o Bullet Journal, eu tenho usado ele de uma forma muito mais livre. E toda vez que eu tenho pensamentos assim, eu vou simplesmente escrevendo, sabe? Às vezes é pouco, eu escrevo uma frase, duas. Às vezes, como hoje, que eu tô pensando em muita coisa, eu escrevo 2, 3, 4 páginas inteiras. Mas eu confesso que tem me ajudado muito a questão da escrita à mão mesmo nesse processo. Antes eu fazia desabafos no tablet. Assim, tinha as minhas anotações de desabafo, mas era no tablet. E eu não sentia o mesmo efeito que eu sinto escrevendo à mão, muito honestamente. Então tem sido aquele papo de não é terapia, mas é terapêutico. E aí tem sido uma ferramenta de autorreflexão, de desabafo, para eu estar conseguindo lidar com esse momento que está sendo desafiador para mim. Mas amanhã eu vou ter a minha sessão de terapia e eu também vou ter a oportunidade de desfrutar desse espaço que é a psicoterapia, que é um espaço acolhedor e de elaboração para estar pensando tudo isso. E aí talvez até o final da semana eu tenha mais reflexões para compartilhar com vocês com relação a isso. Aos poucos eu vou elaborando esse processo aqui junto de vocês. Por hora eu estou tentando aproveitar o resto do meu feriado. Eu ainda não comecei a preparar os meus slides da defesa do TCC. Estou procrastinando? Talvez, mas eu vou dar um jeito. Eu confesso que eu vou começar escolhendo a arte do slide, porque eu quero escolher uma coisa bem bonitinha, sabe? Aquela coisa tipo romantize sua tarefa. Eu quero escolher uma coisa bem bonitinha, quero que seja uma coisa bem fofa, que eu sinta que combina com o tema, mas que também seja prático para eu editar. E aí, aos poucos, eu vou preparando até sexta-feira. Eu ainda preciso tirar algum tempo para ensaiar, porque eu tenho que apresentar em exatos 20 minutos, apesar de que eu não costumo me prolongar em seminários e orientações já, apresentações orais. Eu costumo ser bem objetiva e sucinta, até. Surpreenda-se, porque aqui no YouTube eu falo pra caramba, pelo visto. Mas conforme eu for fazendo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Agora, no resto da noite, eu vou ler. Estou fazendo o jantar e aí eu vou mostrando mais um pouco de rotina pra vocês. Essa noite teremos filé pro meu namorado e filé de peixe pra mim. Oi, gente. Aqui pra mim é quarta-feira, são umas 18 horas. Quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. E, gente, trago atualizações. Hoje eu consegui ir dirigindo pra academia, que é bem mais longe da minha casa. Estou muito feliz. E também fui já no supermercado. Geralmente eu vou no supermercado na quinta. Eu esqueci de ativar. Mas Puta hoje eu resolvi ir logo, porque o meu namorado vai precisar levar o almoço amanhã pro trabalho e não tinha mais proteína para fazer. Então, como acabou antes, eu fui fazer logo. Eu queria gravar tanto o treino quanto o supermercado para vocês, só que o meu celular descarregou no meio do treino, então eu só fui fazendo as coisas porque não deu para gravar, porque o celular já tava com a bateria muito baixa.
Mas pelo menos já treinei, já fiz as compras, tive a minha sessão de psicoterapia hoje. Ainda estou digerindo todas as ansiedades, os desconfortos desse momento, as reflexões que eu tive ao longo da semana e nesse momento na sessão de hoje. E, gente, é até uma coisa assim, pra quem nunca fez, não sabe como é, o processo psicoterapêutico, ele é voltado para você conhecer os seus processos, entender os seus comportamentos e mudar aqueles que você gostaria de mudar, melhorar ou lidar de forma mais adaptativa com situações que te trazem sofrimento, que te fazem perder qualidade de vida. Então, muitas das vezes, para que você possa conhecer, entender e mudar esses comportamentos, você precisa encarar o desconforto de que você tem aquele comportamento, de quais são as coisas que aquele comportamento te traz de ruim ou de desconfortável, que faz com que você queira mudar ele. Gente, quando eu falo comportamento, isso inclui ações, pensamentos, posturas, atitudes, tá? Eu tô usando a palavra comportamento com menos rigor científico, com mais liberdade linguística nesse momento, só para vocês terem uma noção. Mas, basicamente, a ideia é que a psicoterapia é um ambiente de acolhimento e de aceitação para que você possa ser ouvido e se ouvir. O psicólogo, ele tá ali na posição de te ajudar a encarar esses assuntos, a abordar esses assuntos, a construir repertório para pensar eles, falar sobre eles, observar eles e, aos poucos, repertório também para mudar aqueles que você quer mudar, para aceitar aqueles que você precisa aceitar, porque tem coisas que a gente não pode mudar. A gente precisa conviver com elas na medida do possível. Então, a psicoterapia, ela é um lugar de acolhimento e ela é um lugar de aceitação, mas nem sempre ela é um processo confortável, porque a gente, dentro desse processo, encara coisas difíceis, pensamentos difíceis que a gente tem sobre a gente ou sobre os outros, assuntos que pra gente são sensíveis, comportamentos que a gente tem dificuldade de mudar, que também gera desconforto, sabe? E isso é o que torna esse processo desafiador, mas enriquecedor. Acho que vai entrar gente no outro filme. Certo? Então, e óbvio que fazer isso com um profissional que tem conhecimento científico, que tem técnica, que vai te auxiliar em todo o processo da Quanto construção inferior desse direito? repertório. Então, eu estou aqui, aos poucos, digerindo o que foi refletido na sessão, refletindo as coisas que estão aparecendo no meu processo, porque eu já estou fazendo psicoterapia há quase um ano, sem interrupções, e não quero interromper, tem sido muito importante para mim. E eu percebo que agora que eu já tô há um tempo, eu tô conseguindo ter repertório para perceber melhor o meu comportamento. E isso também faz com que às vezes a gente encare coisas desconfortáveis sobre o nosso comportamento, sobre como a gente pensa sobre as coisas, sobre como a gente pensa na nossa história de vida. E eu tô num 80. momento 80 de nível. de transição, mesmo que eu apelidei carinhosamente de fase de limbo, né? Porque eu tô encerrando uma graduação, vou começar a minha carreira profissional em si, né? No sentido de pegar o diploma e daí pensar em como começar a trabalhar. E naturalmente isso desperta uma série de dúvidas. Assim, então faz parte do processo. E eu estou aos poucos reunindo os meus recursos para lidar com isso. É algo que eu posso conversar com vocês em outros momentos também, mas basicamente
eu tentei no final do ano passado. Ano passado, de modo geral, eu já estava pensando muito em como eu poderia finalizar minha graduação, já tendo um plano. Gente, eu sou uma Pega, pessoa cheia de focar. planos, eu adoro planejar, eu adoro estruturar, eu adoro criar sistemas. E eu tinha pensado uma série de coisas pro início desse ano. Então, eu tentei seleções de residência, eu cheguei a fazer um concurso que era para analista judiciário que teve do Tribunal de Justiça do meu estado, que é o estado do Pará. Eu tentei essas 2 seleções de residência e, infelizmente, a residência, que era o meu plano para já sair da graduação tendo a bolsa do programa de residência, não deu certo. Eu não consegui passar porque são apenas 2 vagas. E aí, em ambas as seleções eu fiquei próximo, mas tiveram pessoas que tiveram performances um pouco melhores e aí elas ocuparam as vagas. E agora eu tô num momento de repensar e reorganizar o que eu quero fazer. E mais do que isso, a grande questão, inclusive, que eu trabalhei na sessão é isso de eu entender o que eu quero fazer, né? É óbvio que eu quero pensar num plano que seja seguro, para eu ter uma fonte de renda, mas pensar também o que eu quero fazer. E esse processo de começar a criar conteúdo para o YouTube, criar os vlogs, me permitir criar conteúdo, e não só criar, mas documentar o meu processo, tem me feito refletir muito o quanto eu gosto de projetos criativos, né? Desses Fazer mais projetos roupa. que são de abordar assuntos, discutir temas, ter essa conversa mais espontânea, narrativas. E o quanto eu sentiria falta de ter um trabalho que me permita esse processo criativo, né? E esse processo crítico reflexivo. Então, eu estou elaborando como construir uma carreira com esses elementos. E eu tenho pensado muito em abrir a clínica online, né? Eu quero atender como psicóloga online. Da feita que eu consegui o meu diploma e o meu CRP. Fala do Albino. Então, tem uma série de coisas, uma série de emoções que ainda estão por vir, de estruturar esses processos, de planejar, de Isso. entender a quais próximos Sim. passos eu quero me dedicar depois que eu pegar o meu diploma e conseguir me cadastrar no Conselho Regional de Psicologia. E estou elaborando, estou digerindo e aos poucos eu quero continuar documentando esse processo aqui Vai no meio, Arthur. também. Levanta a bola pra ti. Porque é uma coisa até que eu tava conversando com meu namorado. Muitas das vezes o trabalho, ele é 50% do nosso dia, sabe? Grava Você essa porra, passa grava. 6 horas, 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas trabalhando, né? Num dia, o dia só tem 24 horas. E considerando que você vai ter que passar um terço desse dia dormindo. Então, o trabalho é uma grande parte da nossa vida. E ter um trabalho que você deteste, ou uma rotina de trabalho que você detesta, foi uma coisa que eu me peguei pensando que é você se dispor a fazer algo que você não gosta boa parte da sua vida. Porque o trabalho, no ritmo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, Liga. ocupa Vai, muito liga. tempo. Né? Para que a Vai, gente consiga liga. se sustentar, para que a gente consiga viver, a gente ocupa muito tempo com o trabalho. Né? Até para ter uma fonte de renda, ter conforto e tudo mais. Não, dá pra entrar mesmo assim. Então, eu me peguei pensando muito nos últimos dias o quanto também pensar com calma e estruturar e até entender como eu quero que seja o meu trabalho também faz parte dessa ideia de Pode ser. construir uma Vê aí, rotina Arthur. que eu ame, porque o meu trabalho vai ser uma parte significativa dessa rotina. Então, eu confesso que eu ainda estou impactada com todas essas reflexões, eu estou desconcertada, eu estou digerindo muita coisa. E aos poucos eu quero documentar esse processo e eu vou trazendo aos Escolhe tua poucos posição aqui para aí. vocês Escolhe tua o posição, que tu eu vai. preciso
fazer agora, para além de tudo isso, independente de planos futuros, é que hoje eu preciso trabalhar na minha apresentação da defesa. A minha defesa vai ser na sexta-feira, hoje já é quarta, e os slides ainda não estão feitos. O meu roteiro, eu já tenho uma ideia de mais ou menos os pontos que eu vou abordar, obviamente, porque eu escrevi o trabalho, mas eu ainda preciso organizar bonitinho a sequência lógica em que eu vou apresentar as informações do trabalho. Quero fazer um slide que seja bonito, que as informações estejam claras e bem organizadas, e aí eu vou sentar para trabalhar nisso agora, suspender por um tempo essas reflexões para focar nisso agora. A minha única missão até sexta-feira é focar nessa defesa, certo? E aí eu vou trazendo aqui para vocês. Gente, o tanto que eu tô me cagando de medo, me tremendo de nervoso, vocês não têm noção. Vamos ligar o computador e preparar a apresentação. Esqueçam o nervoso, esqueçam tudo, porque eu fui aprovada, a minha defesa deu tudo certo e eu fui aprovada com o excelente. Ai, gente, que alegria! Vocês têm noção? Assim, não sei se quem tá assistindo aí já passou por isso, ou vai passar, ou de repente tá até fazendo um TCC ou fazendo uma graduação, mas é muito bom, porque psicologia são 5 anos de curso. Essa era a última tarefa que faltava para concluir o meu curso. Tipo, eu concluí todas as matérias, concluí todos os estágios e agora defendi o TCC. Passei 1 ano escrevendo esse trabalho e agora o que falta são simplesmente burocracias, submeter o TCC para ficha catalográfica, para entrar para o banco da biblioteca, mandar meus documentos para a faculdade, solicitar as coisas da formatura, mas basicamente só burocracias, porque o que eu tinha para fazer no curso acabou. Vocês têm ideia do que é isso? Tem noção? Eu consegui. O sentimento é esse, é um sentimento de caralho, eu consegui. Me perdoem a licença da palavra, porque às vezes só um palavrão pra conseguir botar pra fora tanta emoção. Eu consegui. Ai, precisava parar um momento pra compartilhar essa emoção aqui com vocês, porque isso aqui tinha que entrar no vlog dessa semana. Porque basicamente um dos meus maiores objetivos desse mês era conseguir defender esse TCC. E é isso, gente. Tá entregue, tá feito, aprovado com excelência. Eu fiquei muito feliz com os comentários da banca. Eu recebi contribuições importantes para aperfeiçoar o meu trabalho, caso eu queira publicar. E eu espero conseguir publicar ele como artigo, porque eu tenho pretensões de seguir na área acadêmica em algum momento. Talvez não ainda esse ano, mas em algum momento. E eu também tô muito feliz porque os elogios que eu recebi são os elogios que eu gosto de receber. Sabe aquilo que você gosta de ser boa?
Então, eu recebi elogios de que o meu texto ele estava objetivo, ele não estava prolixo nem enrolando, ele estava objetivo, ele estava bem escrito, ele estava fácil de ler, que é simplesmente tudo que eu aprecio em um bom texto, ser objetivo, conciso, fácil de ler, fácil de entender. Então, eu tô muito feliz, porque esse é o tipo de pesquisadora que eu quero ser, é esse o tipo de escrita que eu quero ter. Então eu tô muito feliz de, no final das contas, o meu trabalho ter alcançado isso. E daqui pra frente, o resto do dia, gente, é só passeio, descanso e comemoração. Almoço de comemoração. Em clima de chuva. Yeah, I've had so many highs